Saúde os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, meu caro, minha cara, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, a mais um vídeo de série de ministração da Palavra de Deus. Hoje estarei falando sobre o profeta menor Naum. Estaremos dando início a uma ministração poderosa para edificação e exortação para a sua vida. Amém? Antes eu queria estar fazendo uma breve oração para que o Senhor venha falar ao teu coração neste dia de hoje. Sabemos que os dias estão sorrateiramente acelerados, próximo do fim, porque em breve o Senhor Jesus irá arrebatar a igreja. Amém? Oremos neste momento. Soberano Deus, eterno Pai poderoso, eis-me aqui, Pai, diante de Ti, apresento minha vida para o Teu altar. Use-me, Senhor, como um vaso, instrumento em Tuas mãos. Senhor, peço-te perdão minhas falhas, meus pecados, perdoe se tenho entristecido Teu Santo Espírito. Pai Santo, cubra-me, Senhor, com Teu sangue, revista-me, Senhor, com a Tua armadura. Senhor, eleva os pensamentos aos altos céus. Espírito Santo, traga interpretação, sabedoria, discernimento acerca das coisas que me cercam, também o entendimento da Tua Palavra. Ministra meu coração para que possa ministrar na direção do Senhor por ouvinte neste momento. Em nome de Jesus. E também peço-te visita o ouvinte, Pai, que estará ouvindo, Pai. Que nada impeça a ministração ser gravada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Naum, no seu capítulo 1. Nós estaremos lendo os versículos e conforme vou lendo, quero que o Espírito Santo ministrar no meu coração, entendimento trarei para os irmãos. A palavra do Senhor vai dizer da seguinte maneira: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O título começa: a ira e a misericórdia de Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele é zeloso. Ele é zeloso pela palavra dele. Ele zela para cumprir aquilo que ele determinou. Desde o princípio, Deus disse acontecer. Quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, e nos versos finais diz: Jeremias, o que vê? Eu vejo uma amendoeira, pois viste bem, eu zelo para que minha palavra cumpra. Vigie para a palavra que cumpra. E nós estamos vivendo um tempo a qual a palavra do Senhor está sendo muito notória nos dias atuais. É nação contra nação, reino contra reino. O amor está se esfriando de muito. O pecado está se alastrando sobre as cidades, até entrando dentro dos templos. E o Senhor está no seu trono, observando tudo, dia e noite. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele não se cansa nem se fatiga. Ele é eterno. Não podemos compreender o número dos seus anos. Não temos aleluia. Quem somos nós para questionar as decisões do Criador? Quem somos nós para contender com os desígnios do Criador? Deus, Ele estabeleceu princípios. Deus, Ele criou todas as coisas com sabedoria. O reino de Deus é organizado, a hierarquia dos céus é organizada, assim como a hierarquia a questão do império das trevas. Ambos têm os céus têm a organização. Aliás, o próprio Deus estabeleceu tudo. O próprio Deus deu ordem e tudo se fez, organizou. O reino espiritual, ele é organizado. Tem as suas, periculosidades, tem os anjos, tem os anjos de Deus e tem os anjos do diabo, que são os anjos caídos que outrora estavam diante do Senhor. Tudo é organizado. E a palavra do Senhor vai dizer também que Deus, Ele é vingador.
O Senhor é vingador e cheio de ira. Quando fala ira, dá um negócio assim, um tremor. Mas por quê? Por causa do pecado. Deus, ele é santo. Deus, ele não tem parte com o profano. Deus, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus, ele ama o pecador e não ama o pecado. Deus, ele abomina o pecado, qualquer que seja, tudo é pecado. Porém, o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não queria entrar nesse ponto, mas hoje em dia estão zombando do Espírito. Hoje em dia muitos estão brincando com o Espírito Santo. O caso está repercutindo nas mídias. Por isso, toma muito cuidado, ouvinte. Sirva-se de alerta nesse vídeo. Não brinque com as coisas de Deus nem com o Espírito Santo. Muitos estão brincando, falando no caso do jovem mirim lá. Não vou mencionar nome, por questão de ética. Mas estão brincando, até mesmo os crentes dentro da casa de Deus. E a justiça de Deus irá sobre esses também que estão zombando. Por isso que ele é cheio de ira, o Senhor. E o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Deus, ele é tardio no irar, mas grande em poder, jamais inocente o culpado. Deus, ele não toma o culpado por inocente. Deus, ele é justo nos juízos dele. Deus, ele julga com a reta justiça, segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra dele, ele julga. E continuando, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são poeira dos seus pés. No livro de Jó vai falar exatamente a mesma coisa também. Aleluia. Eu lembro que eu li isso mesmo. O Senhor tem o seu caminho, imagina a tormenta, uma tempestade. Assim é o caminho do Senhor. Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Porque quando fala tormenta e tempestade, quem pode controlar a tormenta e uma tempestade? É o próprio Deus. Por isso que o Deus, ele tem o seu caminho, né, na tormenta, na tempestade. Pode estar levantando a tempestade, a tormenta. Deus, ele tem o controle, ele visita qualquer ser humano no meio de uma tempestade, tormenta, quer seja ela física ou espiritualmente. E as nuvens, as quais nós vemos nos céus, são a poeira dos seus pés. Olha que interessante. A poeira dos pés do Senhor Deus. É algo tremendo. É algo algo inexplicável, né? E Deus, ele repreende o mar, ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, são montes que o Senhor faz desfalecer. E as flores do Líbano murcham. Deus faz com que as flores murcham. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem pode subsistir diante do Senhor? Quem pode permanecer de pé diante de Deus, diante da ira do Senhor? A palavra diz que a ira do Senhor é contra os filhos da desobediência, contra aqueles que não praticam a verdade, contra os filhos da desobediência, contra aqueles que praticam mentira. E vai continuar na sua cólera, se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Aleluia. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Aleluia, o Espírito Santo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Quem se refugia em Deus, o próprio Deus conhece. Aleluia. Senhor, tem misericórdia de mim, se não sou nada de ti, não cresça. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, o Senhor é bom,
Ele fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. E conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Aí o Senhor vai falar para a cidade de Nínive. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar da cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. Tem cidade que o Senhor Deus, aleluia, está com indignação. Principalmente a nação brasileira e com demais nações. A nação nossa precisa, a igreja brasileira precisa se arrepender, ela está doente. Urgentemente, a nação precisa vir ao arrependimento, porque o Senhor está com indignação. Deus, Ele tem promessa de avivamento. É necessário, Deus vai mexer nessa nação. Deus vai chacoalhar as cidades dessa nação, para que o povo se arrependa. Deus, Ele está trazendo muitas coisas, calamidades sobre a face da terra, porque muitos estão brincando em cima do altar. Muitos estão achando que Deus não está vendo. Muitos estão brincando de ser cristão, de ser crente. E as cidades estão ficando cada vez mais sujas por causa do pecado, e estão entrando dentro dos templos, em cima de altares. Líderes estão colocando o profano em cima do altar. O altar é santo. Não misture o santo com o profano. Deus não tem parte com o profano. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é amor. Sim, muitos falam Deus é amor, mas Ele é santo, Ele é justiça, Ele é justo. Por isso que a indignação será transbordante sobre a cidade. E o que é que vocês estão planejando contra o Senhor? O próprio profeta não vai falar para aquele povo, para aquela cidade, e assim, na direção do Senhor, na ousadia. A pergunta que eu faço para quem está ouvindo, para essa cidade, para muitos: o que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Quem se levanta contra o Senhor vai ser consumido pela ira. Quem tem profanado o nome do Senhor vai ser consumido pela ira. Quem profanou o santo templo do Senhor vai ser consumido pela ira. A ira do Senhor é sobre os filhos da desobediência. A ira do Senhor, ela está se aproximando. Deus, Ele vai julgar com a reta justiça as nações dessa terra. Hoje em dia, muitos acham normal o pecado. Muitos têm feito pacto de alianças com o pecado. Tem se aliançado com o pecado, sendo que o pecado, o salário do pecado é a morte. O exemplo do pecado é que nem cartão de crédito. Uma hora a conta chega, e quando ela chegar, é triste a consequência. Por isso que o Senhor Deus sentenciou a cidade de Nínive por causa do pecado. Deus levantou o profeta Jonas para pregoar. Ele se acovardou no primeiro momento, porém se arrependeu e foi a pregar o arrependimento, porque a ira do Senhor, ela ia descer naquela cidade, porque o povo estava com pecado, o povo estava na desobediência, com rebeldia para com Deus. E hoje em dia, nos dias atuais, o que está acontecendo? Deus, Ele expulsou a Satanás e a terceira parte dos anjos por causa da rebelião que havia acontecido nos céus. E hoje em dia o que está acontecendo? Está tendo rebelião dentro da casa de Deus, sendo que a rebelião, tem rebelião fora, mas está aparecendo, entrando dentro do templo. Tem pessoas com rebeldia contra o próprio pastor, contra o próprio irmão, e as coisas não devem ser assim. Não deve ter rebeldia dentro da casa de Deus.
É como os filhos de Eli estavam no templo, mas estavam com rebeldia, fazendo coisas que o Senhor já não estava, aliás, Deus já tinha sentenciado os filhos de Eli por causa da desobediência, porque estavam profanando o templo do Senhor, com as ofertas que o povo de Israel levava ali, e o povo estava os filhos de Eli estavam praticamente, vamos ler 1 Samuel, no seu capítulo 2, os filhos de Eli estavam profanando o templo, estavam fazendo coisas da porta do templo. Estava meditando isso exatamente hoje mesmo, porque os filhos de Eli, aleluia, glória a Deus. E o interessante, que vai dizer assim, porque eles estavam na porta do templo. Oh Jesus, será que eu não grifei aqui? Porque o Senhor, naquele dia, o Senhor fala para Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que jogarei sua casa para sempre a iniquidade. Deus, ele diz para Samuel que iria julgar a casa para sempre, porque os filhos trouxeram maldição e ele não repreendeu. O que está acontecendo dentro da casa de Deus? Muitos estão fazendo pouco caso com pecado, não estão repreendendo pessoas. Muitos líderes e ministérios de templos cheios não estão repreendendo, estão compactuando com o pecado, e pior ainda, não estão buscando o Senhor nas madrugadas. Aleluia. Até o círculo de oração, intercessão de muitos ministérios, vem as coisas, não repreende, com medo de levar para o pastor, com medo do pastor repreender. Ei, caro ouvinte, se você é intercessor na casa do Senhor, se você está orando, leve para o teu pastor o que está acontecendo em oculto, porque tem muitos ministérios que estão com rupturas do templo, brechas abertas. Satanás está tendo legalidade, está sentando na cadeira e aplaudindo, dando risada, por causa de pecado. Aleluia, aleluia. Aquele povo estava, os filhos de Eli estavam fazendo coisas terríveis, porque eles serviam, aleluia, eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo, da tenda do encontro. Tenda do encontro vai referenciar a tenda a qual Deus se encontrava com Moisés. Passou Moisés, Josué, aí chegou no tempo de Eli. Eli é um sacerdote na casa do Senhor, mas os filhos de Eli, eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia tem muito templo, pessoas que estão se deitando com a mulher do próximo, estão brincando com o pecado, estão profanando as coisas santas do Senhor. E Deus, ele diz na sua palavra que trarei à tona aquilo que está em ocultas escondidas, diz o Senhor. Porque Aramande canta, sou Deus santo, diz o Senhor. Não tenho me agradado com as coisas que estão acontecendo dentro do templo. Aleluia, Deus. E o Senhor, ele vai trazer à tona. Esse ano de 2025 é um ano de divisor de águas entre quem serve a Deus e quem não serve. Por isso que do Senhor vai sair a sentença. Enquanto a nação brasileira não descer nas madrugadas, muitos precisam descer. Deus vai pesar o braço forte nessa nação.
Deus vai mexer nos 4 cantos dessa terra. O hemisfério norte, o hemisfério sul, o norte, o sul, leste, oeste, o oriente e o ocidente, Deus vai mexer. Mas especificamente nessa nação. Essa nação vai gemer, vai chorar demais, porque estão brincando com as coisas santas. Deus vai permitir coisas para a igreja se despertar. Deus está levantando os servos e profetas, os pequenininhos, os desprezíveis, a quais não têm oportunidade de subir no altar para falar. Deus vai levantar esses, vai começar a apontar pecado, vai começar a apontar em cima da liderança, e a liderança vai ficar calada porque ela sabe que tem coisa errada dentro do templo. Por isso é tempo de conserto, caro ouvinte. É tempo de arrependimento. Não é só para quem está dentro da casa de Deus, é para quem está fora também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Muitos dizem, não sei que negócio. Ei, na Bíblia não vai falar igrejas evangélicas, católicas, espíritas. Não, vai falar 7 igrejas do Apocalipse, que são as igrejas dos dias atuais. Vai falar sobre cada uma delas. Jesus, ele passeia sobre todas as igrejas, todas, denominações, todas da face da terra, e faz as críticas e os elogios, as coisas que tem dentro das igrejas. E a palavra central para este momento é arrependimento, antes seja tarde. E o Senhor vai dizer: de você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Tem um que planeja o mal contra o Senhor, mas o Senhor, Deus viu, porque o próprio profeta falou. Assim diz o Senhor, Deus vai falar até contra essa cidade, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. O Senhor Deus, ele dá essa sentença. Meu povo, embora eu o tenha, Deus mostra a compaixão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre vocês, e romperei os laços que o prendem. A unção que despedaça o jugo, jugos que foram impostos sobre pessoas, porque muitos líderes colocam jugos pesados, cargas pesadas sobre as ovelhas, aleluia, até mesmo questão de pecado. Mas o Senhor vai quebrar o jugo, e o que pesava sobre você vai romper os laços que prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome do templo dos seus deuses. Exterminarei as imagens de escultura de fundição, farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Aqui o Senhor fala contra a idolatria, contra os templos de deuses pagãos. Vai exterminar a escultura, vai fazer uma sepultura, porque é desprezível. Eis que sobre os montes os pés, aleluia. E o Senhor vai suscitar pessoas que apregou as boas novas. Eis sobre os montes os pés os que anuncia boas novas, o que anuncia paz, celebra as suas festas, ó Judá. Cumpre os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Há uma promessa. Há uma promessa. Eis sobre os montes os pés que anuncia boas novas. Tem boas novas o Senhor. Tem boas novas. Aleluia. Deus, ele mostra a compaixão, mostra a ira, mas também mostra a misericórdia, mostra aqueles que vêm para falar as boas novas do Senhor, que é as boas novas do reino, o reino do seu Filho eterno, Jesus Cristo, que é a salvação de Cristo Jesus. O próprio Jesus, ele veio salvar aquele que se havia perdido. Aleluia. Santo Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor.
Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido. Aleluia. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer cura. Aleluia. O Senhor, ele tardirá-se. O Senhor, ele é maravilhoso. E para encerrar, Sofonias capítulo 2. Convite ao arrependimento. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para reunir todos, a nação, reunir a nação, antes que o decreto do Senhor saia, como uma palha, antes que sobre vocês o furor da ira. O profeta Sofonias está dizendo para uma nação, e essa palavra é para os dias atuais. Reúna-se, nação brasileira, concentre-se, reúna-se e concentre-se a nação, sem pudor, antes que saia o decreto, e o dia se vá como a palha. Dia assim, palha quando queima na soma. Então o dia aqui é simbólico, está querendo referenciar o dia que quando o dia acaba, acabou, como palha. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre você o dia da ira, o dia do Senhor virá, o dia da ira do Todo-Poderoso, que é sobre os filhos da desobediência. Por isso que Deus está dando oportunidade para muitos nesse dia, não só nesse dia, mas como todos os dias. Foi ministrado em Naum que Deus tardirá esse grande bem-vindade. E aqui no verso 3 vai falar sobre buscar. Buscar, primeiro reunir e concentrar. Concentre-se, ó nação. Reunir e concentre-se para ver a voz do Senhor. Concentre-se para ouvir. Reúnam-se, concentre-se. Reúna-se, concentre-se. Concentrar em quê? Na voz do profeta, do Senhor, profética do profeta, a qual disse para aquela nação, mas qual a palavra não é só para aquela época, para os dias atuais. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem o Senhor, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim sejam poupados. O Senhor fala, tem 3 ordenações: buscar o Senhor, buscar a justiça e humildade. O reino de Deus consiste em paz, amor e justiça. Por isso, decida-se hoje, caro ouvinte, arrepender dos seus maus caminhos. A mensagem a qual o Senhor ministrou no meu coração, conforme eu lia, o Espírito Santo ministrando. Reúnam-se, a nação brasileira. Concentre-se, porque para ouvir. Antes que o decreto venha e o dia se vá como a palha, antes que o furor da ira de Deus venha sobre você, busque o Senhor, busque a justiça e a humildade. E também deixa escrito aqui também, busque o Senhor, todos vocês, todos, não é só um, não é busque você,
todos vocês, os humildes da terra, que cumpre os seus mandamentos, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez assim sejam poupados no dia da ira do Senhor. É tempo de arrependimento, a igreja brasileira, nação brasileira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Estou aqui como porta-voz, boca de Deus, para dizer para você, caro ouvinte. Não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas vai chegar. Até Brasília e os 4 cantos dessa terra, da nação brasileira. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Corrijam as suas condutas antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Deus, Ele está dando oportunidade para muitos no dia de hoje, mas muitos estão fazendo pouco caso. A vida aqui na terra é passageira. A vida minha, sua é passageira. Jesus Cristo está voltando. Não há mais tempo a perder. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55:6. Buscar-me e viver, diz o Senhor em Amós capítulo 5. Jeremias foi chamado para pegar o arrependimento para aquele povo de Israel, Judá, Jerusalém, e o povo fazia pouco caso. É arrependimento a todo dia, todo instante, conserto. É com jejum, com pranto, com choro. Hoje em dia muitos fazem pouco caso com a palavra de Deus. Acham que é uma história inventada. Não é história inventada não, porque se fosse, não teria escrito. Mas como é a palavra de Deus, é a verdade, não é uma história inventada. A maior prova da existência e de a palavra é a verdade, sim. Lá em Israel as coisas estão acontecendo lá, tudo surgiu através de lá e lá vai terminar. Todos os povos, todas as nações hão de se prostrar diante do Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que era, que é, que há de vir. Conforme Isaías viu o Senhor dos Exércitos, ele viu a glória. Os serafins proclamam dia e noite, 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quer dizer que os serafins proclamam que Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele é o primeiro. E toda a terra está cheia da glória de Deus, quer dizer, a presença de Deus enche todo o céu, como está no livro de Jó. A presença de Deus, ela enche todo o céu e toda a terra. Glória a Deus. E Jeremias ouviu a voz do Senhor. Abra a boca e encherei, Jeremias. Não temas diante deles. Estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ezequiel viu a glória junto ao rio Quebar, viu as rodas, viu o firmamento e um ser assentado, que é o próprio Deus Todo-Poderoso. Viu um trono, viu o arco celeste. Canto vinasce, aramandecanta, tiantosh nagase vinasce. E João viu todas as coisas. João viu os acontecimentos finais. E estamos nos últimos dias nessa terra. Porque o Rei da Glória, Jesus Cristo, Ele virá e não tardará. Em breve acontecerá sobre os 4 cantos dessa terra. Vai aparecer o sinal do Filho de Deus nos céus. João viu em visão, Ele virá sobre as nuvens, e todo olho verá, e todos se lamentarão ao ver o Filho do Homem, o Filho de Deus. Quem se lamentarão? Os ímpios, perversos, aqueles que não deram crédito à palavra do Senhor. Até os que transpassaram vão ver o Rei voltando, porque é contexto espiritual. Os céus e o inferno vão ver, tudo olho verá, a terra, todos verão. Jesus está voltando.
esta é a geração do arrebatamento. João viu o trono, ele viu os Saramantocantastakase, ele viu a glória, ele viu os 24 anciãos, ele viu os querubins proclamando: Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele viu a glória, ele viu tudo, ele viu o juízo final. Meu Deus, santo do nome, Senhor. Ele viu os 24 anciões se prostrar diante do trono, dizendo: digno és de receber a honra, a glória e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade vier a existir. Ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória para sempre. Sabedoria, riqueza, ações de graça ao único digno, Senhor Jesus. Ele é o princípio da criação, assim diz o Senhor. Assim diz o Eterno, o início, o meio e fim, o Alfa e o Ômega. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Tenho controle na palma das minhas mãos de todo o universo. Estou assentado num alto e sublime trono. Os meus olhos percorrem sobre toda a terra. Nada está em oculto diante de mim que eu não possa ver. O meu espírito suplica e clama para a minha igreja em santidade. Igreja. O meu espírito sopra nesta terra sobre os meus que estão atentos aos sinais, que estão vigilantes em orações constantes, porque em breve vou retirar a minha igreja desta terra, diz o Senhor. Em breve todos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor. Todos saberão que a minha palavra nunca foi mentira, porque muitos estão fazendo pouco caso da minha palavra. A minha palavra é a verdade, diz o Senhor. Aleluia. E na direção do Senhor, não brinque com a palavra do Senhor. Onde é que esse vídeo chegar, é uma ordenação, uma exortação, repreensão. Não brinque com a palavra do Senhor. Não brinque com a palavra do Senhor. Não brinque com as coisas santas do Senhor. Não zombe com as coisas do Senhor. Porque Deus, Ele não vai tomar culpado por inocente. Deus, Ele vai julgar. Igreja brasileira, arrependa-se. Nação brasileira e ó nações, povos, tribos, línguas, nações, arrependa os seus maus caminhos. São poucos que estão na posição que Deus quer, porque muitos saíram da posição. Muitos coxinham dois pensamentos. Muitos brincam com as coisas de Deus. Muitos acham que Deus não está vendo, mas Deus, Ele está vendo tudo. O Senhor Deus, Ele é santo, Ele é justo. O Senhor Deus, Ele tem o controle nos céus e na terra e no mar. Ele tem o controle na palma de suas mãos. Ele manda nos céus e na terra e no mar. Ele manda nos continentes. Ele manda nos quatro cantos dessa terra. Ele governa todo o universo, todos os planetas. Os anjos o adoram e clamam e proclamam, dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tu és digno, Senhor. Ele é santo, poderoso. Tu és santo,
outro igual não há. Ele é santo, Ele é santo, santo, santo. Ele é justo, Ele é poderoso Deus, outro igual não há, não há outro Deus, somente Tu és digno, santo, santo és, eterno, tremendo, Tu és Senhor dos exércitos, a Ele a honra, glória e o poder e o domínio, princípio e o fim de toda história. Ele é santo, Ele é justo, é fiel, poderoso Deus, eterno, Deus de toda a criação, excelso Criador. Todas as coisas são para Ti, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Em visão é como se o Senhor mostrasse todos os lugares da terra, vendo o Filho de Deus vindo sobre as nuvens. É algo inexplicável, mas o Senhor, Ele está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Em breve virá e não tardará. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Eterno jamais passarão. E vem sobre as nuvens, num cavalo branco, sobre os céus, na glória de seu Pai e com seus exércitos e santos anjos. Ele vem sobre as nuvens dos céus. Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar os seus dessa terra. Grande vai ser o noticiário nos quatro cantos dessa terra. Um povo sumiu, a igreja subiu. Irimanti vinácia, tecaia chovinácia, alamandecanta, reminianda, ramantieri, vastori, mantivinácia. Todo olho há de ver. Todo olho verá nos céus o Filho de Deus, a quem muitos têm desacreditado nessa terra. Deus, Ele está dando oportunidade para muitos hoje. Deus, a todo instante, olha dos céus e dá oportunidade. Mas a palavra é que o tempo está acabando. O tempo se aproxima.
As horas estão passando, os minutos, os segundos, milímetros, milésimos segundos estão acelerados. As trombetas estão preparadas para tocar e as taças da ira de Deus estão prontas, para que quando a igreja for arrebatada dessa terra, vai ser derramada um por um as taças, por causa do pecado, assim como o Senhor diz na sua palavra que os céus e a terra estão reservados como tesouro para a destruição. Mancho cantastavashte. Assim como João viu a visão, que ele viu um trono branco, os céus e a terra fugiram. O Senhor Deus vai mostrar mais sinais nessa terra, mais sinais no céu. A lua vai tornar a ficar em sangue novamente. Este sol a qual nós vemos que brilha vai se tornar em saco de silício negro, porque está perdendo seu brilho. As estações da terra, Deus vai mexer mais ainda. Deus, ele vai mexer no poder econômico, político, vai mexer nas no legislativo, judiciário, executivo dessa terra. Deus, ele vai entrar em lugares onde muitos estão escondendo pecado, leis que estão sendo discutidas, câmaras secretas para perseguir a igreja do Senhor. Deus, ele vai mexer nessa terra. Deus, ele vai mexer em toda a estrutura desse mundo, dessa terra, dessa nação brasileira e de todos os povos. Ramadekanta Lamanchevinas. Eu vou mexer nesta terra, diz o Senhor. Estou com pressa, estou dando oportunidade para arrependimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou mexer, vou entrar mais ainda dentro dos templos. O meu juízo será contra todos que desobedecem a minha palavra e a minha voz. Ramande canta lamantivinasya, reminiandaste kinastovinasya, tihayanstevinasya, lamancho, reminiande canta layantevinasya. Sou eu que falo agora contigo. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o início, meio e fim, sou o alfa e o ômega, primeiro e último. Estou dando oportunidade para arrependimento para muitos nessa terra. Eu vejo dos altos céus todos os corações, todos os pensamentos, esquadrinho na noite, esquadrinho todos que estão dormindo. Muitos estão fazendo pouco caso com a minha existência. Eu sou mistério, meu filho é mistério, meu espírito é mistério. Antokinante vinacho ibas lemente
rimancho ribaste, rimancheri vasyancho, rimancheri tancho, ricancheri vanchi hante vina, chuvinan chevina, cherio, remancheri vasto, rimanchu, rimanche, tihancho kendo hai, tihancho, rimanchu, rimancheri vasto, rimanchu, rimanche, tihancheri bancho, tihancho, rimanche. Os céus é onde está o meu trono, diz o Senhor. A terra é a estrada dos meus pés. Eu faço, desfaço, mando e desmando. A terra é minha, diz o Senhor. Criei para que não fosse um caos, mas o homem, por causa do pecado, do orgulho da soberba, está transformando no caos. Darei a sentença, a destruição para os que destroem a terra. Determinei o dia do juízo, determinei o dia do arrebatamento, da destruição da terra. Vou zelar para que tudo o que determinei cumpra. Zelo pela minha palavra, diz o Senhor para a minha igreja. Desça nas madrugadas, ó igreja minha. Desça, porque vou eu mexer nos quatro cantos desta terra, diz o Senhor. Vou mexer no Brasil, vou mexer no continente europeu, vou mexer com braço forte. Muitos pensaram que eu não vi, não ouvi. Muitos fizeram pouco caso com o vírus que permiti sobre a face da terra. Sou eu que falo contigo nesta hora. Eu permiti todo no ano de 2020 para despertamento da minha igreja. A minha igreja fez pouco caso. Assim diz o Senhor. Vou eu permitir algo espantoso nessa terra. E todos saberão que eu sou o Senhor, o dono de tudo, diz o Senhor. Assim como teve apagão na Europa, vai ter apagão sobre a face da terra. Haverá fome, peste, haverá rumores mais ainda estrondosos de guerra. O mar vai bramir. Dentro de pouco tempo, todos saberão que eu sou o que sou, diz o Senhor. Vou tocar na terra, lamandecanta, ramantivinácia, rimiandaramantivinácia. Profanaram meu nome nesta terra, zombaram de mim, diz o Senhor. Zombaram do meu santo nome, Ramandecanta. Fizeram pactos, aliança com as trevas. Misturaram o santo com o profano em cima de altares, diz o Senhor. Vou eu descer muitos, vou eu tirar muitos de cima do altar. Muitos que diziam ser, não vão ser mais. Muitos que se auto-intitulam por causa de posições e carteirinha. Vou eu tirar máscaras e capas. Vou eu trazer as coisas que estão em oculto à tona, porque sou Deus Santo. Sou Deus da luz, sou o dono de tudo. Ramande cantastivinácia. Vou trazer o que está no oculto escondido. Sei o que mora nas trevas. Sei o que fazem nas trevas, diz o Senhor. Nada vai ficar encoberto. E todos saberão a diferença entre que me serve, diz o Senhor, e que não me serve, diz o Senhor. Todos saberão a diferença entre o joio e o trigo. Todos saberão as árvores que dá fruta, que não dá fruto. Todos saberão as ovelhas e os bodes. Todos saberão que estou passando com cordel de medida desde a porta até o altar de templos desta terra. Templos que chamam pelo meu nome, diz o Senhor, mas poucos estão na posição, porque a maioria, muitos estão me honrando de lábios, mas o coração está longe, porque consiste em ordenações e mandamentos de homem,
fazem festividades solenes, mas não estou presente. Estou cansado, diz o Senhor, do trono de ver festividades e ofertas, Ramandecanta, Lamantivinácia, que não estão do meu agrado. São como os Caim, que fazem e ofertam e tenho reprovado, ainda continuam a fazer, diz o Senhor. E muitos têm sido Rantoquinácia, rejeitados, assim como rejeitei a saúde, diz o Senhor, por causa de sacrifício, por causa de não obedecer, assim tenho rejeitado a muitos. Mas tenho levantado os meus Samuéis na terra, tenho levantado os meus João Batistas, tenho levantado muitos cheios do meu Espírito Santo, tenho levantado os Elias, tenho levantado muitos profetas cheios do meu Espírito Santo de ousadia, para pregar arrependimento, arrebatamento e contra o pecado, e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Minante vinácia, nante vinasto, riminincanta, vaste vinácia, ramande canta, ramante vinácia. Aleluia. Remande canta, estevanácia, santeshinastochinas. Assim diz o Senhor: a minha graça te basta. E igreja vigia, igreja minha vigia. Vigiai e orai, porque o vosso adversário anda de redor, bramindo como um leão a quem possa tragar. E desperta tu que dormes. Desperta, igreja. Santidade ao Senhor, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. A minha graça te basta, diz o Senhor.